Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Sabedoria e ponto focal. Chie Shokaku, sabedoria. Ao ministrar Jorei, em primeiro lugar é preciso Chie Shokaku, sabedoria. É essa a capacidade que lhes permite enxergar as causas dos sofrimentos. Tendo Chie Shokaku, todos vocês podem ver corretamente o ponto onde está a origem do problema e avaliá-lo com precisão. Assim está escrito no Go Shinsho, Escritos Divinos. Então, quando conseguirem compreender a maior parte do conteúdo do Go Shinsho, é porque vocês já estarão num nível bem elevado de Chie Shokaku. Muitas vezes acontece de um ponto da doutrina parecer muito claro no momento da explicação, mas ao voltar a casa, poucas passagens são lembradas. Depois de algum tempo, porém, repentinamente surge uma ideia que esclarece com precisão os diversos assuntos aparentemente esquecidos. Essa ocorrência é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo seu Chie Shokaku. Também para que vocês possam observar os sintomas apresentados por alguém doente e imediatamente sejam capazes de dizer de qual doença a pessoa sofre, é preciso que o Chie Shokaku esteja bastante elevado. Portanto, se vocês antigamente acertavam 5 entre 10 casos e agora já conseguem 6 ou 7, é prova de que estão progredindo na elevação do nível espiritual do seu Chie Shokaku. Ponto focal. Descobrir o ponto focal de tudo na vida é de suma importância. Entretanto, muitas das coisas que vocês fazem estão fora do ponto focal. Não me refiro apenas às doenças, mas também em relação a atitudes do cotidiano, como conversas, comportamentos corriqueiros, e até a maneira de divulgar a doutrina. Daí a importância de elevar cada vez mais o nível de sabedoria. Dessa forma, vocês poderão facilmente encontrar soluções harmoniosas para os problemas. Do mesmo modo, poderão orientar com relativa facilidade alguém que se encontre indeciso quanto a ingressar ou não na nossa doutrina. Se vocês conseguirem, ao falar dos escritos sagrados, atingir o ponto focal, imediatamente vem a decisão. Não é fácil, contudo, achar esse pontinho tão sutil. Daí que, quanto mais elevado for o nível de Chie Shokaku, mais rapidamente vocês encontrarão o ponto focal. Portanto, reafirmo, em todas as situações, a melhor solução é buscar antes o centro da questão. Essa prática deve prevalecer em qualquer atitude que os leve a perder a calma e, em consequência, agir apressadamente. É bom ter sempre em mente o seguinte: muitas vezes as dificuldades que surgem são um sinal de que talvez ainda não seja o tempo certo, ou haja algum outro motivo por trás dessa situação. Quando, porém, chegar o momento adequado, se vocês permanecerem constantemente atentos, encontrarão com facilidade o ponto focal. É o que acontece, por exemplo, em casos de febre. Na hora em que conseguem ministrar Jorei no local exato da causa da doença, a febre baixa imediatamente. Acredito que todos nós já devamos ter experimentado esse fenômeno. Descobrir o ponto focal é, portanto, condição fundamental para alcançar felicidade. Faz-se necessário, então, que o ser humano desenvolva rapidamente a sua capacidade de encontrá-lo. Uma das práticas para atingir tal finalidade é o aprimoramento da fé. Além disso, é importante saber que a doutrina messiânica está fundamentada no Marunichon, círculo com um pontinho dentro. Até agora, entretanto, o ser humano não havia percebido o significado do pontinho, Chon, e a importância dele para a salvação da humanidade. De fato, todas as coisas do mundo
devem ser observadas e realizadas a partir dessa ideia, para que os resultados obtidos sejam excelentes. Embora, na prática, não seja fácil encontrar o ponto focal, já demonstra grande progresso alguém que ministre Jorei, observando as circunstâncias em que o problema está ocorrendo. Essa atitude constitui uma maneira de chegar cada vez mais próximo da causa que o determina, tais como ambiente e sentimento das pessoas envolvidas. Caso essas circunstâncias não estejam de acordo com a vontade de Deus, não serão obtidos resultados positivos, mesmo que o Jorei seja ministrado com muita devoção. Deve haver, portanto, ao ministrar Jorei, uma atitude justa, em consonância com a lei de Deus, independente da condição de fé expressa pela pessoa. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer a atuação de Deus e outros que ainda não conhecem nada sobre o poder divino. Estes, ainda que pratiquem um ato de ofensa a Deus, são perdoados, porque não sabem o que estão fazendo. Ao contrário, dificilmente serão abençoadas as pessoas que há muito tempo já ingressaram na fé, receberam muitas graças e por isso deveriam ter aprofundado o seu conhecimento. Além de nada terem feito, ainda continuam se comportando como aqueles que não conhecem a Deus. É preciso, pois, que vocês meditem profundamente sobre essa lógica, para entenderem que o fato de não se obter bons resultados através do Jorei não significa falta de força espiritual. Casos como esses são raros. Na verdade, na maioria das vezes, é o Jorei que está sendo ministrado fora do ponto focal, ou as condições impostas pela lógica de Deus não estão sendo preenchidas. Portanto, vocês devem permanecer muito atentos a esse ponto. Quem for capaz de perceber essas discrepâncias tem sabedoria. Por isso, o mais importante é, primeiro, cada um desenvolver e polir o Chieshokaku. Assim, descobrirá rapidamente o ponto focal de qualquer problema ou circunstância diante da qual precise tomar uma decisão, não só em relação à fé, mas também no que diz respeito a acontecimentos de ordem política, social ou econômica. Como vocês podem observar, pessoas ilustres realizam discussões intermináveis sem chegar a resultado algum. De fato, assim acontece porque tais questões estão sendo tratadas fora do ponto focal. Então, mais uma, né, para a gente, boa noite, ficar conhecendo. Não é só o que a gente fala, o ponto focal onde está no corpo, né? Onde está febril, onde está duro, fazer ali. Mas também existe a parte que é ligada com Deus. Se não estiver dentro das leis de Deus, não tem resultado. Não adianta. Então a gente sabe quais são as leis, né? Quem não sabe é só ver no ensinamento que tem as leis de Deus. Então, se não tiver de acordo, é aí que tem que corrigir. Então, parece, né? Ministrar Jorei parece fácil, né? Mas requer muita atenção, né? E sabedoria. E quanto mais a gente lê ensinamento, mais sabedoria a gente vai ter. Porque, como o Sama fala, não precisa decorar, né? Tem que ler com o coração. Você lê, depois você lê de novo, depois você lê de novo, e uma hora parece que você fala, nossa, agora essa parte aqui parece que não estava escrito, eu nunca tinha percebido. Às vezes até a pessoa pensa assim, nossa, eu já li esse ensinamento, mas não lembro dessa parte. É exatamente por esse motivo, né? Voltando àquela parte da montanha ou da pirâmide, quanto mais você sobe, mais você enxerga. E entendendo que a importância de a gente respeitar quem ainda não está vendo o que a gente já vê, né? É interessante.
você querer convencer alguém de algo que ela não está conseguindo ver, não está conseguindo entender. A gente vê muito isso, né, na política, né? Pessoas da esquerda querendo convencer os da direita e pessoas da direita querendo convencer os da esquerda, sendo que cada um está, assim, firme no que acredita, porque é aquilo só que enxerga, não enxerga outras coisas. Então ficar tentando convencer é pura perda de tempo. Mesma coisa que eu falo, subiu na montanha, está vendo uma árvore lá longe, o que está mais embaixo não vê a árvore longe. E você está falando para ele que tem uma árvore, mas ele não enxerga. É a mesma coisa virar para o corintiano e falar para ele começar a torcer para o Santos. Por que tu não vira santista? Ou falar para o santista, por que você não vira corintiano? Isso não vai acontecer. Pelos mesmos motivos de por que o da esquerda não vai virar de direita. Se um dia ele enxergar coisas que ele não enxerga, pode ser que ele mude de posição. Sendo que a Imersão fala que não é bom nem direita nem esquerda, e nem no meio. Tem que ficar oscilando, ora para a direita, ora para a esquerda. Então, fanatismo e radicalismo não leva a nada. E a gente não consegue encontrar o ponto focal, porque não tem sabedoria. Quem é radical, quem é fanático, não consegue. Porque só enxerga aquilo. Não se dá nem o trabalho de ouvir uma opinião diferente, de ouvir algo novo. Isso é uma palavra que é difícil para uma pessoa que já acha que sabe tudo, absorver coisas novas, né? É muito difícil. Você já acha que já sabe tudo, como você vai absorver algo novo? Primeiro você ouve, depois você pratica, depois você fala, isso para mim não deu resultado. E não se negar a ouvir. Mas se está se negando a ouvir, porque realmente ainda não chegou num nível para entender, então é melhor deixar a pessoa lá. Se ela tiver desejo de evoluir, ela vai procurar evoluir. Senão a gente deixa ela lá no sopé da montanha e a gente vai tentando subir. Não tem problema. Vamos puxar quem quer subir com a gente. Assim faz parte da evolução. Tem pessoas que reclamam que quando vem na igreja que tem a tal pessoa que perturba, ou tem a outra que fez não sei o quê, ou que sumiu com alguma coisa, né? Mas, na verdade, são coisas que acontecem para ajudar a gente a evoluir. Porque eu garanto que em qualquer igreja, ou em qualquer local, qualquer lar, ou qualquer escritório, vai ter alguém perturbando a gente. Se não tiver ninguém perturbando a gente, é porque a gente já chegou na evolução total. Então pode ir embora, que não tem mais o que fazer aqui. Agora, quem está querendo evoluir, ao invés de reclamar, tem que agradecer, porque é isso que vai ajudar a ter sabedoria. Cada pessoa que a gente consegue não culpar, não julgar e falar, não, eu estou passando por isso porque eu preciso passar por isso, o que eu posso aprender com isso? Cada momento que você faz essa reflexão olhando para dentro, você deu um passo mais alto na montanha. Mas se ao invés disso você fala, eu não vou mais lá não dá para mim, porque lá fazem isso, lá fazem aquilo, tem gente fazendo coisa errada. E onde que não tem gente fazendo coisa errada? Nós estamos aqui para aprender, né? Se tivesse tudo santo, não vai em lugar nenhum, não vai encontrar todo mundo santo. É essa mistura que vai fazer a gente evoluir. Gente boa, gente ruim, gente com sabedoria, gente total ignorante, é isso que faz a gente evoluir. Se fôssemos todos iguais aqui, não evoluiríamos de jeito nenhum. Então é a importância, né, de sermos diferentes, cada um um nível, e quem tiver interessado em evoluir vai olhar cada vez mais para dentro de si e fazer um caminho para dentro, não para fora. Quando a gente fala, vamos seguir um caminho, nunca é fora, é dentro. Lá dentro você vai encontrar
com sua partícula divina, com Deus. Aí você vai irradiar muita luz. Mas é sempre para dentro. Bom dia, muito obrigado, boa noite.